Agora eu volto a conversar com o Paulo Alceu para saber, Paulo, qual a posição dele sobre a colocação daquela tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. Virou aquilo uma novela, essa situação. Para você, acabou, Paulo, se transformando em cenas, já que a gente está falando em novela, né? Cenas de imposição do Poder Judiciário contra o Parlamento? Foi uma situação bem delicada. Hoje, às 3 horas da tarde, o deputado foi até a Polícia Federal e cumpriu o mandato e colocou a tornozeleira eletrônica. Até porque a multinha, né? Uma multinha de 15 mil por dia. De repente ia surgir mais um Pix aí, né? Que a outra vez ele tinha que pagar uma multa de 100 mil e também teve aquele movimento igual do procurador Dallagnol. Olha, chegou a hora do ministro Alexandre de Moraes se comportar à altura do cargo que ocupa e evitar antagonismos com o presidente da República. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu estou apenas repetindo as palavras do ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que, de repente, fora da bolha imperial, começou a observar com mais isenção os absurdos que estão sendo construídos pela corte que ele integrou. E ele foi além. Ele foi além ao acompanhar a uma certa distância esse episódio, o episódio do deputado Daniel Silveira e a tornozeleira, que se transformou numa vergonhosa queda de braço entre um ministro da Suprema Corte, transbordando poderes e totalitarismos, e o parlamento, com a maioria dos seus integrantes acuado, né? E o grande responsável por esse cenário, eu considero que é o parlamento, esse cenário deplorável, permitindo inclusive cenas circenses de um parlamentar. Claro que Daniel Silveira aproveitou o momento para capitalizar para ele. E o parlamento não reage, se curva, inclusive, às inconstitucionalidades vindas do outro lado da rua, do STF. Mostra até, de repente, seu lado cúmplice. A origem de todos esses episódios de imposição de poder do ministro Alexandre de Moraes, tudo isso foi classificado por Marco Aurélio Mello como inquérito do fim do mundo. E virou esse monstro todo fugindo de sua real motivação. Só para relembrar, tratavam-se de denúncias graves de uma revista contra o enriquecimento do ministro Dias Toffoli, que presidia na época o STF. E antes de chegar ao STF, ele foi advogado do PT, para relembrar também. E o mais assombroso, a própria vítima, no caso Dias Toffoli, instaurou um inquérito e escolheu a dedo o relator, que veio a ser Alexandre de Moraes. Começou aí. Não houve nem distribuição e sorteio entre os ministros, como ocorre normalmente. Hoje nem se fala mais nessa situação da revista, nem se fala mais da denúncia contra o ministro Toffoli. Moraes se transformou numa espécie de xerife, e a evolução desse inquérito todo torto vem proporcionando essas cenas indignas de uma república. E como disse o ministro Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes esquece que hoje é um integrante da Suprema Corte e também do Tribunal Superior Eleitoral e que, portanto, não é mais secretário da Justiça de São Paulo e muito menos xerife. E eu vou além e espero-se que também não seja mais advogado do PCC. O que está ocorrendo hoje imputa a culpa muito mais ao Congresso, que não se contrapõe a essas agressões, que isso sim comprometem a democracia com uma insegurança jurídica, muito mais do que o ministro, que está saboreando o prazer de ser poderoso e intocável diante de uma plateia de acovardados. São os parlamentares, de forma elevada, que deveriam dar um freio, mas se escondem de suas funções.
E, diante de tudo isso, assusta ainda mais ouvir de um ministro, no caso Marco Aurélio de Mello, que há pouco tempo vestia a toga imperial, expressar que teme, e teme muito, pelas próximas eleições, agora, as eleições de outubro, porque quem vai presidi-las é Alexandre de Moraes.